Adidas Evo SL ou New Balance Rebel V4. Tenho aqui duas sapatilhas bastante versáteis, ambas equipadas com espumas de performance e podes fazer qualquer tipo de corrida com ambas as sapatilhas, desde recuperação até provas bastante rápidas. E fazes todas essas corridas de forma excepcional com ambas estas sapatilhas. Mas qual é que será a melhor? Qual é que será a vencedora em mais uma batalha? Vamos a isso, fica por aí para saberes tudo. Eu sou o Pedro, sou um corredor amador não elite e neste canal eu falo de tudo sobre corrida e hoje é dia de batalha entre as Adidas Evo SL e as New Balance Rebel V4. Antes de arrancarmos com esta batalha, lembro que tens lá em baixo na descrição os links para lojas ao qual eu estou afiliado, onde podes comprar estas sapatilhas ou outro equipamento e com isso apoiar o canal e o trabalho que eu aqui faço. Se és novo neste canal, então lembra de subscrever, ativar as notificações, deixa um gosto neste vídeo e segue-me também no Instagram, está aqui a minha tag. Caso não conheças estas sapatilhas, vou pôr aqui em cima, para quem me vê no YouTube, os links diretos para ambas as análises, ok? Começa primeiro por ver as análises completas de ambas as sapatilhas, mas faço aqui um resumo muito rápido, muito breve. Temos aqui duas opções bastante versáteis que podes usar para qualquer tipo de treinos, mas são um pouco mais focadas em performance. Fazem tudo bem, como eu disse, desde recuperação até provas, ok? São ótimas sapatilhas para qualquer tipo de corrida, mas estão mais focadas em performance e por isso não são claramente aquelas mais confortáveis, mas ainda assim são sapatilhas bem confortáveis. E a parte boa é que elas nem são assim muito caras, elas custam o mesmo ou até menos que algumas opções para treinos diários com espumas completamente banais. E estas espumas são tudo menos banais. Neste momento já saiu a versão 5 das New Balance Rebel, as V5, mas muitos de vocês têm as V4 e querem saber se vale a pena fazer aqui um upgrade para as Evo e também neste momento podes comprar as V4 em promoção, porque agora vamos esgotar os estoques, então já há boas promoções para a Rebel V4. Então vamos começar sem mais demoras com esta batalha e como sempre vamos começar com o ponto do conforto. Aqui o ponto do conforto vai sempre ser assim um pouco subjetivo, ok? É impossível não ser assim um pouco subjetivo. Eu vou dizer então o que é que eu acho. A nível de calçar, conforto ao calçar, eu acho as Evo SL mais confortáveis. Elas têm um pouco mais de alcochoamento aqui, por exemplo, na zona do calcanhar, ok? O colarinho é igual, mas aqui mais para baixo é mais confortável cá em baixo, ok? Sentes aqui um pouco mais de alcochoamento. O tecido interior é igual, ok? Não é um tecido com conforto assim adicional, não é desconfortável, mas não tem nenhum elemento assim excepcional de conforto, não há aqui nenhum forro interior confortável. A língua é muito similar, mas tem línguas muito finas e muito curtas. Aqui a Rebel V4 ainda são um pouco mais curtas e depois aqui na sensação de ajuste, a sensação de conforto ali no pé, eu acho as Evo SL superiores, sinto o pé mais aconchegado. Agora, ao correr ou ao pisar, a andar com elas, eu acho as Rebel mais confortáveis. Tem uma espuma mais macia, que nos dá aquele confortozinho, mesmo bom de uma espuma macia, claro que é para quem gosta, obviamente. Portanto, eu acho que por um lado, ao calçar, as Evo são melhores, ao pisar, as Rebel são mais confortáveis, ok? Portanto, eu vou dar um empate, mas agora tu aí em casa desempata para ti aquilo que achas mais importante. Se preferes de longe um conforto ao pisar, dá o ponto às Rebel. Se preferes o conforto ao calçar, dá o ponto para as Evo SL. Mas aqui então vai ser um empate. Agora ao ponto da entressola. Este ponto acabou por ser até fácil, ok? Este é um ponto em que eu pontuo a evolução das entressolas, daquilo que elas oferecem aos corredores, dentro daquilo que eles procuram. E temos aqui, de facto, duas espumas de performance, mas há uma que é um pouco mais de performance que a outra, ok? As Rebel V4 tem aqui uma mistura de Piba com EVA. Piba é uma espuma de topo, EVA nem por isso. É uma mistura muito boa, funciona muito bem, mas é uma mistura. Não é a mesma espuma que equipa a versão Elite, ok? A versão de competição.
é uma espuma ligeiramente abaixo, ok? Já aqui as Evo SL têm exatamente o mesmo composto da espuma que equipa as Adios Pro. Neste caso, aquilo que eu percebi, ok, não consegui testar, mas aquilo que eu percebi é que a espuma é a mesma espuma que equipa as Adios Pro 3, ok, e não as Adios Pro 4. Seja como for, é um composto, o mesmo composto que equipa as espumas da competição, a Adios Pro, não é o mesmo composto que equipa as Evo SL, ok? Isso é desculpem, as Evo Pro 1, agora nomes tão baralhados, esse composto é mais avançado, mas ainda assim é o mesmo composto que equipa as Adios Pro, portanto, é um composto mais evoluído, este sim, verdadeiramente de performance e de competição, portanto, o ponto da entressola vai para as Evo SL, porque tem uma entressola mais evoluída. Passamos agora para a sola exterior ou solado. Bom, a nível de cobertura, eu diria aqui um empate. Como pode estar a ver, é uma cobertura bastante similar, não há assim grandes diferenças a nível de cobertura. Depois, a nível de gripe. Bem, vou começar por ser muito sincero, para aquilo que nós precisamos, ambas têm um grip suficiente, ok? Mas aqui agora vamos testá-las ao limite e no limite eu sinto que o grip das Evo SL é superior, ok? Em piso seco este grip é superior, tenho aqui um grip fantástico, é provavelmente a borracha Continental que eu mais gosto em piso seco, correndo em alcatrão, ok? Pode variar em outros tipos de pisos, em alcatrão agarra o asfalto de uma forma que me surpreende até. E gosto mesmo muito deste grip em piso seco e é superior ao grip das Rebel. Em piso molhado eu não consegui testá-las, ok? Estamos no verão em Portugal, portanto, e mesmo no inverno não chove assim muito, portanto não consegui testá-las em piso molhado. Vou ignorar essa parte porque não vale a pena estar aqui a inventar, eu gosto de ser sincero naquilo que eu estou a dizer. Como eu não consegui testar, não vou avaliá-las em piso molhado. Depois, em durabilidade, aqui também as Evo SL chegam-se à frente. Esta borracha das Rebel desgasta-se depressa, ok? Depressa num sentido normal, mas comparativamente com as Evo SL desgasta-se depressa e rapidamente notamos aqui um desgaste aqui no formato desta borracha, em que fica aqui, vê-se que está aqui bastante liso. Já nas Evo SL, um pouco a par com outras opções da Adidas, é complicado ver aqui algum desgaste, ok? É preciso fazer mesmo muitos quilómetros para começar aqui a notar algum desgaste, portanto, a borracha das Evo SL é superior a nível de durabilidade, também é superior a nível de grip a seco, portanto, o ponto da sola exterior vai para as Evo SL. Quanto ao peso, agora vamos reverter. Aqui o ponto do peso vai para as Rebel V4. Isto é um peso pluma, ok? Não é tão leve como algumas opções de competição, ok? Para maratonas, não chega a ter 200 gramas ou menos, mas ainda assim tem menos peso do que tem aqui as Evo SL. Eu vou pôr aqui os pesos de ambas as sapatilhas e podes ver que as Rebel V4 têm entre menos 10, 15 gramas do que as Evo SL e, portanto, este é um ponto fácil. O ponto do peso vai para as Rebel V4 porque são mais leves. Agora o ponto do ajuste. Este ponto é assim, não foi um ponto fácil, ok? Porque ambas não têm um ajuste perfeito como eu gosto. Há uma que está aqui um pouco melhor que a outra, ok? Vou começar pelas Evo SL. As Evo SL têm aqui um ajuste bom à frente, embora eu sinta aqui algum espaço, mas isso é bom para o conforto, não estamos aqui muito apertados, ok? É bom para o conforto. Aqui atrás eu consigo, mesmo que eu aperte com força aqui o tacador ou o cadarço, eu consigo movimentar o calcanhar, ok? Portanto, aqui o lockdown aqui no calcanhar não é perfeito, não é aquilo que eu esperaria de uma AD0, ok? Dito isto, não tive qualquer problema com deslizes do pé, nada, ok? Mas, bom, é o que é, não fica aqui um lockdown seguro. Já aqui as Rebel V4, na parte da frente são mais largas, para mim são demasiado largas, sinto aqui muito espaço e sobra muito tecido, ok? Não sou assim muito fã de sobrar assim tanto tecido, mas aqui atrás tenho aqui um lockdown daquilo que eu procuro. Não é dos melhores, ok? Ainda há aqui um pouco de oscilação, mas consigo aqui segurar bem o calcanhar. Bom, as Evo SL são um pouco melhores no ajuste à frente.
As Rebel são melhores no ajuste atrás e eu acho mais importante ter aqui um bom ajuste na parte de trás, na parte de calcanhar. Portanto, o ponto do ajuste vai para as Rebel V4. Agora, o amortecimento é um ponto que foi fácil, ok? Há aqui uma grande diferença de amortecimento, ok? As Rebel V4 têm uma espuma muito macia, já deves conhecer, é uma espuma mesmo muito macia. Tens que gostar de espumas macias para usar as Rebel V4. Se gostas de espumas firmes ou mais firmes, não é uma opção boa para ti, mas por ter a espuma muito macia, a compressão é muito rápida, ok? Para um corredor leve, muito leve, não haverá grande problema. Para um corredor um pouco mais pesado, vai comprimir muito depressa a espuma e vai aqui chegar, vou dizer, ao chão rapidamente. Claro que isto sente-se mais que em pisa de calcanhar, que somos a maioria, ok? Portanto, esta maioria vai rapidamente esgotar aqui o amortecimento de Rebel V4 e depois sente ali um pouco mais de firmeza. Se pisas com a frente, este problema não se coloca, ok? Aqui já as Evo SL tem uma espuma que, embora seja macia, é densa, ok? Portanto, é uma espuma que se sente mais firme que as Rebel V4. Aliás, eu diria que quase todas as espumas se sentem mais firmes que a Rebel V4, ok? Mas aqui a espuma é densa e amortece de forma controlada, ok? Tu pisas com força e sentes que a espuma está a travar-te ali a tua pisada e vais caindo, vais pisando devagarinho até comprimir o máximo que consegues da espuma. Portanto, aqui este amortecimento é bom para corredores leves porque é um bom amortecimento e é bom para corredores pesados porque consegue controlar melhor e travar mais a nossa pisada com força. Portanto, o ponto de amortecimento vai aqui para as Evo SL. Agora o ponto do retorno de energia. Elas são diferentes da forma como entregam o retorno de energia. As Evo SL sendo-se um bom retorno de energia da espuma, ok? A espuma Light Strike Pro, não há como falhar, o retorno de energia é impecável desta espuma, é provavelmente dos melhores retornos de energia que, para mim, ok? Daqueles que eu aprecio. Depois temos também um retorno de energia na forma como ela é eficiente na transição. É uma transição bruta em que nós, quando chegamos a esta parte aqui, sentimos rapidamente o rocker para ter aqui uma saída muito eficiente. Aqui as Rebel V4, a espuma é uma espuma muito macia, portanto não tem aqui nenhum fator explosivo de descompressão, não há aqui um grande bounce desta espuma, ele está lá, ela se comprime muito rápido, mas não tem assim muita força. Ela é muito eficiente a transição, ok? Assim que as calçamos, assim que andamos, sentimos logo o rocker, ok? Ao contrário das Evo SL, que só sente bem o rocker quando estamos já na saída, aqui sentimos o rocker mesmo já a meio do pé, porque está aqui um rocker bem agressivo e nós sentimos logo. E é aqui que ela nos dá retorno de energia, nesta agilidade, na eficiência calcanhar biqueira, onde com menos esforço ou com pouco esforço conseguimos rapidamente fazer a transição e sairmos. Na realidade, provavelmente, elas a nível de eficiência, a nível de retorno, estão muito lá, ela por ela, muito parecidas. Eu sinceramente acho que faria os mesmos tempos com qualquer uma destas opções, mas aquilo que eu sinto na minha corrida, aquilo que eu sinto na minha pisada, é que as Evo SL estão a devolver mais energia, sobretudo por causa da espuma, e portanto o ponto vai para as Evo SL. Passamos agora para a estabilidade. Este ponto também não é nada fácil, também pode ser um ponto controverso em que eu dou de barato com opiniões contrárias à minha. Aliás, eu dou de barato qualquer opinião contrária à minha em qualquer ponto, ok? Cada um tem a sua opinião e não tem que concordar comigo, ok? E digam sempre aí nos comentários se não concordam comigo, ok? Eu gosto mesmo de saber qual é a vossa opinião. Mas este ponto da estabilidade é daqueles que facilmente alguém pode discordar de mim porque não é aqui uma decisão fácil. Eu tinha dito já isto na análise completa das Evo SL há pouco tempo. É uma sapatilha que eu não acho instável, mas sinto que falta aqui suporte nas laterais da sola exterior, ok? Aqui da entressola, falta aqui suporte na entressola e sinto que ela pode oscilar assim um pouco, ok? E isso, a longo prazo, em corridas muito longas, pode ser algo desconfortável, mas sinceramente em corridas curtas, até 20 km, não há qualquer problema, ok? Não há qualquer problema. Aqui as Rebel têm uma espuma muito macia e por isso também não é estável, ok? É uma espuma muito macia, não pode ser estável. E numa primeira instância, eu seria tentado a dizer que as Rebel são mais instáveis, mas quando estamos as duas, uma em cada pé, vemos que há aqui uma forte diferença, porque as Rebel são tão macias que rapidamente comprimimos por completo a espuma e depois sentimos a firmeza da espuma comprimida, não é? E do chão, ok? E isso dá-nos estabilidade. Como chegamos ao fim muito depressa, depois temos a estabilidade do chão. Aqui as Evo SL
não têm esse efeito, não comprimimos a espuma toda até ao fim e sentimos sempre aqui alguma instabilidade nas laterais. Ponto controverso, mas eu acho que no final do dia as Rebel V4 são mais estáveis e, portanto, vou dar o ponto da estabilidade às Rebel V4. Agora, se tu precisas de estabilidade, fazer um corredor pronador ou supinador, sinceramente, eu acho que nenhuma destas opções seria boa para ti, ok? Olha, por exemplo, para a gama Boston, porque oferece-te mais estabilidade. Quanto agora à versatilidade, são duas opções bastante versáteis, ok? São diferentes, mas muito versáteis. Fazes sem qualquer problema, qualquer tipo de corrida, como eu disse inicialmente, fazes treinos de recuperação, treinos diários, treinos de velocidade, óbvio, não é? São feitas para isso, fazes também provas facilmente, treinos longos e até maratonas, ok? Não acho que tenham o conforto necessário para uma maratona, não tenho o suporte na espuma necessário, para mim, na minha opinião, mas fazes perfeitamente, ok? Há melhores, mas fazes perfeitamente a maratonas e até gostava de levar uma destas, as Evo SL, aliás, para um treino de 30 e muitos quilómetros para estar bem nesse tipo de treinos. Mas, sinceramente, são ambas muito versáteis. Para mim, eu prefiro as Evo SL a nível de versatilidade, porque eu prefiro uma espuma mais firme, mas isto é uma questão de preferência, ok? Eu não vou dar um empate na versatilidade, porque é uma questão de preferência. Se preferes espumas mais macias, as Rebel serão melhores para ti, mais versáteis. Se preferes espumas um pouco mais firmes, macias, mas um pouco mais firmes, aqui as Evo serão melhores. Portanto, para mim, o ponto seria, fosse só para mim, o ponto seria para as Evo SL, para mim são mais versáteis, dada a sua maior, um pouco de firmeza, mas sinceramente ambas são igualmente versáteis, portanto é um empate. Último ponto, o ponto do preço, é um ponto fácil. Evo SL 150 euros, Rebel V4 160 euros. É uma diferença de 10 euros, não é muito, mas seja como for, o ponto do preço vai para as Evo SL, porque são mais baratas. E chegamos ao fim de mais uma batalha e a vitória foi para as Evo SL com 7 pontos contra 5 pontos das Rebel V4. Esta vitória das Evo SL não me surpreendeu, já esperava antes sequer de começar a batalha, vou ser muito sincero, às vezes fico surpreendido, mas já esperava que as Evo SL ganhassem a batalha. A minha opinião mais pessoal concorda com esta batalha, as Evo SL para mim são uma sapatilha superior e ganharam nesta batalha os pontos que para mim são os principais. Não quer dizer que as Rebel V4 não sejam uma excelente opção. São uma excelente opção e seriam provavelmente a minha sapatilha preferida para toda a obra. Se tivesse só uma sapatilha, ok, para provas e tudo, seriam as Rebel V4 até chegarem aqui as Evo SL, ok? Bem, pelo meio também já entraram as Fly 6, ok, mas sem placa, vá, sem placa. Provavelmente as Rebel V4 seriam aquelas que eu escolheria para tudo, agora serão as Evo SL as minhas preferidas para tudo, para todo tipo de treinos. Ou seja, se eu fosse com só uma sapatilha para uma ilha deserta, provavelmente, sem placa, ok? Uma sapatilha sem placa para uma ilha deserta, provavelmente levaria aqui as Evo SL. Seja qual for a tua escolha, vais ficar muito bem servido com qualquer uma destas duas opções e podes diferenciá-las como, por exemplo, as Rebel V4, uma opção, uma sapatilha mais macia, com uma espuma muito macia, caso prefiras, e as Evo SL, caso prefiras uma opção mais viva, uma opção com que te dá mais entusiasmo nos teus treinos e podes distingui-las por aí, porque no fundo é isso bem que as distingue, mas ambas são sapatilhas fantásticas, mas no final do dia a minha escolha vai para as Evo SL. Agora diz-me tu nos comentários qual é, que é a tua opinião, caso conheças ambas as sapatilhas, o que é que estás a achar. Diz-me lá em baixo nos comentários, que eu gosto muito de saber a vossa opinião. E lembra-te, tens lá em baixo na descrição os links para lojas ao qual eu estou afiliado para poderes comprar ambas as sapatilhas. Se és novo neste canal, lembra-te de subscrever, ativa notificações, deixa um gosto neste vídeo, segue no Instagram e fica por aí. Até à próxima.